Sabe, quando a gente pensa em trading, o que vem à cabeça? Gráficos, números, estratégias complexas. Mas e se o verdadeiro jogo, a batalha mais difícil, acontecesse em outro lugar? Pois é, o maior campo de batalha é a nossa própria mente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a nossa percepção pode ser a nossa maior aliada ou a nossa pior inimiga. E principalmente, como dominar o agora, livre dos fantasmas do passado? Então, para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Pensa um pouco. No mercado, quem é o maior adversário que se enfrenta? Muita gente logo pensa nos grandes fundos, nos robôs de alta frequência, mas olha, a resposta pode surpreender. A resposta está bem mais perto do que se imagina. O maior adversário é a nossa própria mente. É nessa arena interna, nesse diálogo constante que a gente tem com a gente mesmo, que as verdadeiras batalhas de ganhos e perdas são decididas. E para entender isso tudo, nosso papo vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai olhar para essa luta interna, o trader versus a mente. Depois, vamos fundo no poder da associação, que é onde muita coisa começa. Daí, vamos ver como o passado acaba tomando o comando, o que nos leva à grande virada de chave, o controle do agora. E para fechar com tudo, a gente define o que é ter a mente de profissional. Certo, então vamos lá. Vamos mergulhar de cabeça nessa batalha. Porque o sucesso no mercado, no fim do dia, não é determinado só pela análise técnica, mas sim pela nossa capacidade de controlar esses processos mentais internos. E no centro desse conflito todo tem um mecanismo, um processo chamado associação mental. Pensa nisso como um software rodando em segundo plano na nossa cabeça o tempo todo. Ele pega o que está acontecendo lá fora, no mercado, e pá, conecta na hora com uma memória, com uma crença que a gente já tem. É um processo automático, a gente nem percebe o que está acontecendo. Agora, vamos entender o real poder dessa tal de associação. Porque é aqui que mora o perigo, sabe? Essa função da nossa mente, que é super poderosa, pode acabar virando a nossa maior armadilha, a verdadeira raiz da maioria dos nossos erros. E para a gente entender isso de um jeito bem claro, vamos usar uma analogia. Imagina só, uma criança, bem pequena, super curiosa explorando o mundo. Um dia, essa criança vai toda feliz fazer um carinho no cachorro e leva uma mordida. É uma experiência dolorosa, assustadora e isso, claro, cria uma memória muito, muito forte. Uma marca emocional bem profunda. Ok, o que acontece no futuro? Sempre que essa criança vê qualquer outro cachorro, não importa se ele é manso, se está abanando o rabo, a mente dela faz o quê? Dispara um gatilho. Puxa na hora aquela memória da dor. Não é um pensamento racional, é uma reação pura, instantânea. O resultado disso? A criança sente um medo genuíno, um pavor real, mesmo que aquele novo cachorro seja o mais dócil do mundo. Por quê? Porque a mente dela não está reagindo ao cachorro da frente, e sim à memória da mordida. O passado foi projetado no presente. E aqui está o ponto central de tudo isso. Para essa criança e para o cérebro dela, aquele medo, aquela dor emocional, parece a verdade absoluta daquele momento. O cérebro não faz muita distinção entre um perigo real e um perigo que foi reativado pela memória. A sensação é a mesma. Ok, agora vamos trazer essa ideia direto para o nosso mundo, para o mercado. Aqui, o passado também assume o comando, gerando medo e euforia. A lógica é exatamente a mesma da criança, só que no lugar do cachorro a gente tem um sinal de entrada no gráfico, por exemplo. E olha só que interessante, esse mesmo mecanismo de associação mental cria dois resultados opostos, mas que são igualmente destrutivos. De um lado, temos o trader com medo. Depois de uma perda grande, qualquer novo sinal de entrada vira o cachorro bravo. A mente grita perigo, e o resultado é a hesitação, a pessoa trava. Do outro lado, o trader é eufórico. Depois de uma sequência de ganhos, o mercado vira o cachorro dócil. A mente associa com prazer, com dinheiro fácil. O risco fica invisível. E o resultado é imprudência. Entende qual é o problema central aqui? O trader não está mais operando o mercado que está na sua frente, no presente. Ele está, na verdade, reagindo a uma experiência passada. Revivendo a dor da última perda ou a euforia do último ganho. Isso distorce completamente a realidade do agora. Certo. Então a pergunta de $1 milhão é: como se quebra esse ciclo? Como a gente assume o controle do agora? A solução está em, basicamente, debugar o nosso software mental.
É um trabalho consciente para reescrever essa resposta que hoje é automática. E o antídoto para tudo isso começa com uma crença que precisa ser internalizada com muita força. Cada momento no mercado é único. O que aconteceu no trade anterior não tem absolutamente nenhuma influência sobre o que vai acontecer no próximo. São eventos estatisticamente independentes. Ponto. E como a gente coloca isso em prática? Com um processo de 3 passos pensado para desarmar essa armadilha da associação. Passo 1, acreditar na unicidade. É aceitar de verdade que cada momento é novo. Passo 2, pensar em probabilidades. A gente não trabalha com certezas, trabalha com um universo de possibilidades. E o passo 3, entrar no fluxo. É estar presente, disponível para perceber o que o mercado está oferecendo agora, sem os filtros do passado. Quando a gente começa a pensar em probabilidades, a coisa toda muda. A gente entende que não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Que um padrão no gráfico é só uma probabilidade, não uma garantia. E o mais importante, quando a gente aceita o risco de verdade, a gente para de criar expectativas rígidas. E sem expectativa, não tem frustração. O mercado simplesmente perde o poder de nos machucar emocionalmente. E quando a gente aplica esses passos, acontece uma transformação profunda. É aqui que a mentalidade amadora fica para trás e a mente de profissional começa a se formar. É uma mudança completa na forma de perceber o mercado. Dá uma olhada nessa comparação, que deixa tudo bem claro. O amador, que é refém da associação, vê o mercado sempre com a lente do último trade, seja de medo ou de ganância. Ele acredita que o passado vai se repetir. Já o profissional, com controle consciente, vê a informação do mercado como ela é, neutra, e acredita que cada trade é um evento novo. Na hora de agir, o amador hesita, sai antes da hora ou arrisca demais. O profissional executa o plano, sem hesitação, porque não tem essa bagagem emocional atrapalhando. É por isso que o profissional consegue executar uma ordem sem pensar 2 vezes e fechar uma operação sem sentir dor ou arrependimento, porque não existe um peso emocional ligado àquele clique. É só a execução de um plano baseado no que está acontecendo agora. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que fica para cada um pensar. Na próxima oportunidade, no próximo sinal que o mercado der, o clique no mouse vai ser uma reação ao passado ou uma ação baseada no agora? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o caminho de todo trader.